Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast um pouco diferente, um monólogo, para explicarmos ali o objetivo do VORB, do nosso podcast que nós estamos elaborando, tá? Me chamo Gazanel e vou ser o apresentador do nosso podcast. Vou começar me apresentando, né? Recentemente fui para a reserva do Exército como primeiro-tenente, sou primeiro-tenente da reserva. Servi no quartel de Florianópolis, por último, no 63BI, eu era o chefe do comércio exterior do SFPC, Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Antes disso, fui professor universitário na Uniaselv, já fui executivo, já fui gerente de empresa, tudo. Tenho uma experiência empresarial muito boa. Mas eu sempre fui muito ligado, desde criança, com política, e desde criança mesmo, com a política, né? E de uns tempos para cá, eu percebo essa polarização política. E muitas vezes a gente quer saber quem são os candidatos, mas muitas vezes a gente nem conhece. Nós temos uma questão muito forte aqui no Brasil, que nós somos divididos em município, estado e União, sendo que essas esferas são divididas em legislativo e executivo, sendo que na União nós temos duas casas legislativas, o Senado e o Congresso Federal. No município, nós temos a Câmara de Vereadores e a nossa prefeitura. Eu tenho certeza que você, meu telespectador, não sabe falar o nome de todos os vereadores que compõem a Câmara de Vereadores da sua cidade. Mas do prefeito você sabe. Por quê? Porque são muitos vereadores e muitas vezes o horário de rádio ou televisão, no caso de Blumenau, televisão, né, Blumenau, Joinville, Florianópolis, televisão e outras cidades um pouco menores, só tem rádio. E o vereador ele acaba não mostrando muito bem quais são os seus projetos, quais são suas bandeiras, o que, que ele defende, se ele é de direita, centro, centro-esquerda, esquerda. Ele não consegue demonstrar, porque é segundos que ele tem. O prefeito já consegue esmiuçar um pouco melhor, mas mesmo assim ainda tem a questão da produção, tem a questão do marketing, e hoje em dia não tem mais comício, não tem mais. Eu lembro quando eu era criança, né? Tinha um showmício. E era muito legal, eu ia em tudo. Não tem noção. E porque eu gostava. Eu gostava do. Sempre gostei desse teatro político. Não tenho interesse em ser o político, mas eu tenho interesse em fomentar a política. Tive dois hiatos na minha vida muito fortes. Um, quando eu estudei no colégio interno, dos meus 14 aos 21 anos, que não poderia manifestar a opinião política partidária, e agora também no Exército, é claro, né? De 2016 até maio desse ano, não pude manifestar as minhas opiniões políticas partidárias. E me mantive, ok, eu respeito, né, a posição do Exército, acho muito louvável isso. E nós, agora que eu estou na reserva, agora o assunto é diferente. Mas mesmo assim, eu não quero ainda entrar na questão partidária, porque eu acho que não. O Brasil, dos tempos para cá, é muito louvável que ele acordou. Porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu ia conversar sobre política, eu tenho uma prima minha que ela é muito engajada politicamente, só que ela pensa o contrário de mim. E é muito legal que a gente debatia e conversava, e até hoje a gente faz isso. Só que era só nós dois. Quando eu era criança, era só nós dois. Eu tinha um viés político, ela tinha outro. Eu tinha umas ideias, ela tinha outras. E era muito legal, porque com respeito, nós conseguíamos expor a nossa ideia e conseguíamos entrar, entender o que o outro pensa. Né? E eu falei assim, pô, isso eu concordo. Ah, isso eu não concordo. Isso é saudável. O problema é que hoje em dia não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Nós acabamos de ver agora na União Europeia, é um mundo muito polarizado. E também, eu assisti, foi ontem,
teve o debate do Trump com o Biden, eu assisti inteiro o debate. E é legal esse jogo da democracia. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de geopolítica, mas esse jogo da democracia eu acho muito interessante. E só que nós temos hoje, né, assim como o mundo está polarizado, o Brasil não está diferente. O Brasil também está polarizado. Então, não vamos ser hipócritas, né? O Brasil tá polarizado. Então tem o clubinho do X e o clubinho do Y. Ok, tudo bem. Quanto a isso, tá tudo certo, mas eu acho que a gente não pode ser. Porque a política, ela não é um partido, não é um clube de futebol, né? Onde, independente se meu clube perde ou vence, eu tô com ele. Eu acho que não é. Eu tenho que entender se a pessoa está fazendo certo, se está fazendo errado. Se está fazendo errado, sim, ela tem que ser condenada. Se ela está fazendo certo, sim, ela tem que ser louvada. Independente se for o cara que eu não votei. Mas voltando para a nossa realidade municipal, muitos vereadores da Câmara de Vereadores, ou os candidatos agora, alguns à reeleição, outros a entrar na Casa Legislativa e também para a Prefeitura, né, da nossa região, algumas pessoas nós sabemos o que eles pensam, quais são os posicionamentos políticos, outras não. Na verdade, esses dias eu estava conversando com uma colega minha que é vereadora, e ela falou que ela tem um posicionamento X e um determinado jornal colocou ela com um posicionamento Y. Por quê? Porque não conhece. Talvez porque ela seja mulher, já colocou ela, categorizou ela com uma bandeira num viés político que ela não faz parte. Tá uma hidratada aqui com o chimarrão, senão garganta velha. E isso é muito complicado, porque às vezes você vê o candidato, vê o vereador, né, que foi eleito, mas ok, eu vi ele na rua, eu votei no cara e fica por isso mesmo. Não, nós temos que saber quais são as bandeiras deste candidato para colocar o meu voto. Gente, a questão do voto, ela é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, a quando foi feita a distribuição de município, estado e União, resolveu se colocar, então, em 2 anos, a cada 2 anos as eleições, até se cogitou de União ser de presidente ser 5 anos, mas se manteve de 2 em 2 anos, e colocou o município separado da União e do estado. Por quê? Porque o município está muito próximo das pessoas. O prefeito, os vereadores estão próximos, eles estão ali. Eu vejo o cara na rua comprando pão. Eu não vejo um presidente da república, eu não vejo um senador, mas eu vejo o meu vereador. Eu posso cobrar dele. Por isso que é separado. Eu tenho algumas ressalvas, eu acho que deveria ser a cada 2 anos, mas assim, um mandato de 6 anos, mas isso é um papo para outro podcast. A nossa realidade é essa. Mesmo assim, nós temos uma gama muito grande de candidatos a vereador. E vocês já viram na televisão? O cara chega lá, meu nome é fulano de tal, meu número é 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 1. Não dá tempo. Vote em mim. O conceito do voto é voto de confiança. Quando o candidato ele vem, ele pede o seu voto, que parece que já ficou uma coisa mais meio que banal, né? Ah, eu voto, vota em mim, vota em mim. Não, é um voto de confiança, sabe? É aquilo que a gente tem, né? De esse, essa pessoa, ela vai me representar lá na Câmara Municipal. Quando ela pede o voto, é o voto que eu estou confiando nela para que ela faça o melhor possível para mim, para minha família, para minha comunidade, para o município que eu faço parte. Então percebam que é muito mais complexo
do que a gente ir em determinado domingo, apertar os botõezinhos e não confirma. Na verdade, o voto de confiança, ele não acaba no confirma. Ele continua ao longo dos 4 anos. Porque se, porventura, o candidato, né, então eleito, votar e não conseguir cumprir, você tem que cobrar. Você, eleitor, tem que cobrar. Ah, mas o meu candidato não venceu. Ok, mas qual partido que ele era? Porque os seus votos foram para vereador tal. Seus votos foram perdidos. Independente se o seu candidato não foi eleito, alguém usou esses votos para poder se eleger. Então você tem que olhar o partido e cobrar a pessoa. Porque, gente, o fulano, ciclano e beltrano não foram eleitos para governar para os seus eleitores. Eles foram eleitos para governar para o município. Assim como o deputado estadual do estado, assim como senadores e deputados federais para o país. Eles têm que representar a população do qual deu o seu voto de confiança. Então, por isso que é muito importante você cobrar. Beleza. Mas quem são? O que fazem? O que comem? Esse é o objetivo do podcast, tá? Você, eleitor, saber quem é o candidato, a candidata, o que ele pensa, quais são os valores que ele traz, qual que é a história dele, qual que é a história de vida, onde que ele já trabalhou, o que ele já fez de importante, ele já participou de algum voluntariado. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos decidir quem nós daremos o nosso voto de confiança. Por isso que eu tive essa ideia desse projeto. Eu ainda estava no Exército, quando eu estava desenhando esse projeto do VORB, para nós termos essa noção. Quem é o meu candidato? Quem é? Então, por isso que nós estamos lançando hoje o podcast VORB. E por que VORB? Ano passado, agosto, setembro, eu fui fazer uma ajuda humanitária na Romênia e na Ucrânia. E eu passei, né, fiquei um período na Romênia, depois fui um período na Ucrânia para cuidar de refugiados ucranianos. E na Romênia, eu fiquei um bom tempo lá, e eles falam uma língua latina eslava, mais latina, claro, né, com muitas origens latinas, até ainda preservam a declinação, coisa que nós também somos línguas latinas, mas não usamos mais. Eles usam ainda, e eles têm algumas palavras que são latinas, mas que diferem da nossa. Uma delas é a palavra vorb. O que é a palavra vorb? Eu acho essa palavra muito forte, eu acho ela impactante, né, vorb. E vorb quer dizer falar, né? E quando eu estava pensando no nome pro podcast, eu falei, pô, é isso, é vorb. Por mais que não seja uma palavra portuguesa, né? Mas é uma palavra forte, é uma palavra. Eu, particularmente, acho ela muito bonita, por isso que eu decidi colocar vorb. Então, se alguém um dia perguntar por que vorb, já sabe a resposta. Aí eu sou paulista, de vez em quando eu dou uma derrapada no caipirês, né? Vorb, né? Não, mas é vorb. Lá eles têm um sotaque mais forte, né? Vorb. É legal. Ó, o chimarrão, senão daqui a pouco de quente vai virar um chimarrão gelado, né? O tempo tá frio. Então, esse é o nosso objetivo com o nosso podcast VORB. É convidar os candidatos aqui. Então, se você conhece algum candidato, ou se você é um candidato, nesse momento pré-candidato, a vereador ou a prefeito de Blumenau ou região, eu convido. Entre em contato conosco e vamos fazer parte dessa história. Vamos fazer parte desse momento. Do momento aonde o e-mail está passando aí embaixo, né? Então vocês podem verificar ali, podem entrar em contato através do e-mail que está passando aí embaixo. E vamos fazer diferente. Vamos conversar com o nosso eleitor. Porque a partir do momento que hoje é podcast. Antigamente era comício, showmício,
depois teve os santinhos, né? Hoje a pessoa quer saber. Hoje nós temos a oportunidade de falar mais próximo ainda do nosso eleitor, através de um podcast. Então eu convido você, pré-candidato nesse momento, né, posteriormente candidato, a sentar aqui no nosso canto alemão e vir bater um papo conosco. Colocar quais são os seus valores, quais são as suas ideias, quais são suas bandeiras, o que você vai defender nesses 4 anos que a pessoa dará o voto de confiança dela para você. Agradeço a todos. Esse foi só um vídeo introdutório, explicando o nosso objetivo. E espero que já tenha alguns pré-candidatos já agendados. A nossa agenda, ela começa, então, ela está aberta a partir de agora. Nós só lançaremos a gravação será feita a partir de agora, porém, o lançamento dos vídeos, é claro, só vamos lançar no período eleitoral, não vamos lançar antes, tá? Até mesmo para a gente dar uma adiantada, tudo, porque naquele período eleitoral é muito corrido, né? É uma janela pequena de tempo que o candidato tem para a sua corrida eleitoral. Então, a agenda já está aberta, então abro oficialmente a partir de agora. Entre em contato conosco, nós colocaremos ali as condições necessárias para estar participando do podcast e nós agendaremos e gravaremos ali com os nossos candidatos para dessa oportunidade para poder expor. Dentro desse pacote, além do podcast inteiro, porque é longo, né? Tem podcast que vai ser 1 hora e meia. Nós ainda faremos recortes e colocaremos no ar para que nós possamos, para que mais uma vez o candidato ele possa estar através dos recortes, está falando no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que tenha essa oportunidade de estar passando a sua mensagem, quem ele é, quais são os seus objetivos dentro deste período legislativo ou executivo, porque pode ser prefeito, estou falando muito de vereador, mas pode ser prefeito também, não tem importância, que ele estará colocando o nome dele à disposição da população. Uma população muito ordeira da nossa região, uma população muito ativa politicamente, e tem que ser mesmo, e uma população que quer conhecer você, candidato, candidata a vereador, a vereadora, a prefeito, a prefeita de Blumenau e região. Eu digo Blumenau e região porque se o candidato a prefeito de Chapecó quiser vir aqui, as portas estão abertas, só que ele vai ter que vir no meu estúdio. O meu estúdio é em Blumenau. Então, por isso que eu digo Blumenau e região, porque acaba pegando mais as cidades que são próximas aqui. Mas se quiser um candidato de outra cidade vir, estará de portas abertas, com certeza. Então é isso. Fico aqui à disposição para mais alguma dúvida, para mais conversa. Nós podemos marcar uma videoconferência, estou aberto a isso. E você, eleitor, que tem alguma dúvida, isso também é muito interessante. O eleitor que também tiver alguma dúvida, alguma pergunta para determinado candidato, ele pode também, hoje, mandando e-mail, nós vamos fazer mídias sociais também, vamos estar divulgando ao longo desse período. Se ele tiver alguma dúvida, eu também quero ver se eu consigo visitar os terminais. Nós vamos fazer uma entrevista para o candidato ou pré-candidato a vereador tal. Tem alguma pergunta para ele? Tá em alguns terminais com a prancheta ali e tentando pegar algumas perguntas da população. Aí a população, sim, o candidato a vereador tal, o que ele acha disso, daquilo, o que ele pensa em fazer com isso, com aquilo, quais são as bandeiras dele. Hoje eu acho que muito importante, né, de uns tempos para cá, essa questão de bandeira, porque às vezes a pessoa vou dar exemplo, tá? Exemplo. Às vezes a pessoa é de direita,
mas a bandeira dela é tal, tal, tal. Né? Então, às vezes, não tem muito a ver com a direita. E tá tudo certo. Às vezes a pessoa é de esquerda, mas as bandeiras dela é tal, tal, tal. Não corresponde exato 100% a todo aquele pacote que se entende por esquerda. Ou a todo aquele pacote que se entende por direita brasileira. Brasileira. Porque quem estuda geopolítica sabe que a gama é grande. Quando você muda de uma direita, esquerda, centro brasileira para os Estados Unidos, já é outra história. Da Europa é outra história. Mundo árabe é outra história. Leste europeu é muito grande. Isso aí também é um papo para outro podcast. Mas então fica aí aberto, então, né, inaugurado o vídeo inaugural do Vorbe, o nosso podcast, onde nós estaremos conversando com os nossos pré-candidatos e posteriormente candidatos a vereadores e prefeitos de Blumenau e região. Como falei, se alguém mais distante quiser vir, está de portas abertas, com certeza. Só mandar um e-mail para a gente que está passando aqui embaixo, que nós lhes responderemos. Beleza? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, obrigado de coração. E tamo junto.